Fala galera, excelente dia! Dia especialíssimo, dia de simulado da IDECAM, Estatuto dos Servidores Públicos do município de Salvador. Vamos que vamos, gente, vamos que vamos, vamos que vamos. Esse estatuto é de extrema importância se você vai fazer prova de um concurso que envolve Salvador, necessariamente uma linha da legislação específica. Então, isso é muito abordado. Se você está chegando por aqui agora, já se inscreve no canal, já ativa as notificações, porque todo santo dia a gente tem materiais novos. Então, é fundamental que você esteja aqui comigo todo santo dia, tá certo? Combinado? Vamos para o nosso simulado de hoje? Olha só, dia especial, hein? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Especialíssimo, vamos nessa, gente. Toda a atenção aqui para que você possa gabaritar da melhor. Gente, olha aqui, ó, venha comigo para que a gente já possa esclarecer em detalhes e já chegar chegando com a questão de número um. Bom, quando a gente traça esse cenário, a gente precisa vislumbrar o modelo de abordagem. Então, vamos lá no nosso padrão de resolução, método AV4.4. A disciplina que nós estamos falando é legislação municipal. Nesta linha, a base é a Lei Complementar de Salvador, ou seja, é o Estatuto dos servidores públicos municipais. E aí eu vou chamar a atenção que a gente está se referindo ao município de Salvador. Gente, toda atenção, toda atenção, toda atenção para esse tipo de abordagem. Vamos gabaritar, porque assim você não corre o risco de estar fora do que você mais almeja. Vamos de logo aqui analisar a questão de número um. Bom, o que é a questão de número um? O que é que ela nos traz? Então, quando a gente pensa especificamente na, que, na questão de número um, o que é que você vai enxergar? Vamos nessa? Vamos ver o que é que a gente consegue visualizar na questão? Olha só, olha só, olha só, vamos fazer só um ajuste aqui na formatação para que a gente consiga, de fato, elucidar a questão da melhor forma possível. Antônia, após regular concurso público, passou a desempenhar suas ou as funções afetas a determinado cargo de provimento efetivo. Importante aqui algumas palavras-chave na questão, beleza? No município de Salvador. Após alguns meses ocupando o cargo, consultou um advogado sobre a aquisição da estabilidade. Bacana. Olha só, então, considerando especificamente os termos da Lei Complementar 01 de 1991 do município de Salvador, o advogado respondeu corretamente que Antônia. Pessoal, quando a gente raciocina uma questão, a gente precisa ter em mente sempre um processo, sempre um formato de resolução. Esse formato, tecnicamente, eu chamo de padrão de resolução. Ter um padrão para resolver uma questão é fundamental. Então, neste padrão de resolução, eu preciso de algumas informações que são cruciais. Então, sempre eu preciso da disciplina, a gente está falando da legislação municipal. Dentro dessa linha da legislação municipal, o que é que a gente está trazendo aqui, além dessa legislação específica? A gente está trazendo a linha do tema relacionado a cargos, empregos e funções, ou a gente pode falar também a linha de nomeação
posse e exercício, nomeação, posse e exercício. E dentro desse cenário da nomeação, posse e exercício, a gente está desdobrando para uma etapa desse exercício, que é a etapa do estágio probatório barra a linha da estabilidade. Estágio probatório e estabilidade. Gente, quando a gente tem um cenário de um servidor, primeiro ponto, a gente está falando de servidores ou de um servidor que é efetivo. A palavra servidor que é efetivo é porque houve especificamente algo importante. Ser efetivo, ser ocupante de cargo efetivo, está relacionado, está atrelada especificamente à aprovação em um concurso, e esse concurso, claro, é um concurso público de provas e títulos, ou só de provas, né? Então, aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Show de bola, professor. Gerou essa aprovação no concurso de provas ou de provas e títulos? O que é que tem que vir na sua mente? O que é que tem que aparecer na sua cabeça? Ó, tem que aparecer de logo, você já tem que ver isso. Essa aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos gera um servidor efetivo e isso vai gerar três aspectos em sequência. Quais são esses aspectos em sequência? É isso que você vai precisar observar de cor e salteado agora. Ó, nós temos essa sequência, que vai aparecer aqui a linha de número um, vai aparecer a linha de número 2, vai aparecer a linha de número 3. Então, o que é necessário que você enxergue? Tem etapa, inclusive, que é antes disso aí, tá certo? No âmbito da lei municipal, é um pouquinho diferente da lei federal, pelo menos em Salvador. Então, quando eu falo desses aspectos, nós temos um cenário que existe uma nomeação, essa nomeação é feita após uma inspeção médica oficial, após a comprovação dos documentos para que aconteça efetivamente essa posse. Então, vem a nomeação, os documentos são apresentados antes dessa nomeação, depois vem a posse, depois o indivíduo entra em exercício. Massa, fez isso, o que é que você vai precisar vislumbrar? Que o servidor ele vai passar especificamente aqui por um período de experiência. E este período de experiência ele tem um nome. Esse período de experiência ele é denominado tecnicamente de estágio probatório. Estágio probatório. Então, o estágio probatório é um período de experiência para o cargo efetivo. Se você passar em 1.000 concursos, você estará sujeito a 1.000 estágios probatórios, porque o estágio probatório tem a ver com o cargo. Perfeito. O indivíduo, então, ele vai para esse período de experiência e ele pode ser aprovado ou não. Se houver a habilitação no estágio probatório, eu vou ter uma consequência. A habilitação no estágio probatório, após passar por avaliação de desempenho, que é feita por comissão instituída para essa finalidade, a habilitação no estágio probatório vai gerar o quê? A estabilidade. Essa estabilidade ela já não é no cargo. A estabilidade é no serviço público. Então, estabilidade no serviço público de determinada esfera da federação. Nesse caso aqui, a gente está falando do município. E esse período de experiência para chegar à conclusão da linha de um estágio probatório acontece especificamente após 3 anos de efetivo exercício.
após 3 anos de efetivo exercício, seguindo a linha especificamente do cenário da estabilidade que encontra guarida no artigo 35 da Lei Municipal ou da Lei Complementar Municipal 01 de 1991. Perfeito? Então, é importante essa minha fala. Então, 3 anos de exercício vai gerar especificamente a aquisição desta estabilidade. Então, se a gente pegar o dispositivo, nós veremos, vou pegar aqui para você o artigo 35, para que você possa visualizar o formato que está presente na lei, tá certo? Então, ó, formato presente na lei, vamos reduzir um pouquinho aqui o tamanho, pronto, para ficar no tamanho de análise de dispositivos. Então, artigo 35, o servidor habilitado em concurso público e investido em carga efetiva adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de exercício. Então, perfeito, vamos lá. O advogado respondeu corretamente que Antônio torna-se estável ao iniciar o exercício das funções? Não. Nós torna-se estável após especificamente após 3 anos, note que é exatamente o que a gente falou, período no qual estará em quê? Em estágio probatório. O erro das outras, ó, 2 anos, 1 ano, e aqui fala em não adquirirá estabilidade enquanto não for aprovado no exame de estabilidade previsto em lei. Verdade, tem que realmente passar por uma avaliação de desempenho, tá certo? Então, a questão de número 1, a resposta correta é a letra B. Resposta correta, a letra B. Fechado, meu povo? Então, questão de número 1 foi, hein? Vamos que vamos, vamos que vamos. Simulado especialíssimo. Aliás, nosso curso de resolução de questões da IDECAN está chegando perto, hein? Nosso curso já inicia no próximo dia 16. Então, se você ainda não está inscrito ou inscrita, curso de questões 100% focado aí na banca IDECAN, para você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Salvador, já inicia agora no dia 16. Então, ó, curso de resolução de questões especificamente da IDECAN. Esse curso de resolução de questões, professor, vou fazer um concurso da IDECAN, serve para mim? Serve, 100%, tá certo? No entanto, o concurso que está mais próximo aqui no âmbito do município de Salvador é o concurso da prefeitura para a área de saúde. Então, início no dia 16 de setembro. Lembrando que o horário das aulas é sempre das 19 às 21 horas. Vai ser um curso online, ao vivo, através da plataforma Zoom. Ah, professor, se eventualmente eu não puder assistir, eu vou poder assistir a reprise dessas aulas? Sim, ficará disponível até a data da prova do concurso da prefeitura, tá certo? Então, online, ao vivo, através do Zoom, curso de resolução de questões da EDK. Professor, é só questão de legislação? Não. Vai envolver português, vai envolver raciocínio lógico, informática, atualidades, a parte relativa à legislação do SUS, legislação municipal, direito constitucional, todos esses presentes aí no concurso da Prefeitura Municipal de Salvador, tá bom? Beleza? Então, se você não está inscrito ou inscrita, não dá para perder uma oportunidade como essa, afinal de contas. Quando eu me refiro ao concurso da Prefeitura de Salvador, o último foi em 2011. Você está em 2024 com uma oportunidade única de uma reta final, e a reta final ela precisa ser com a máxima eficiência possível. Afinal de contas, você terá aí 2 meses, já que a prova será no dia 17 de novembro, perfeito?
Bacana? Show de bola? Massa! Então vamos nessa, 100% aí focados neste curso de resolução de questões da banca IDECAM. Bom, neste tocante, vamos embora, vamos dar continuidade aqui à nossa jornada. E é fundamental, dentro deste cenário, que a gente entenda o contexto da questão de número 2. A questão de número 2, ela vai falar sobre a linha atinente. Olha só, vamos ver o que a questão traz? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai falar sobre o cenário da jornada de trabalho. Jornada de trabalho importante, mano, né? Quando a gente pensa, inclusive, em um viés, em um aspecto atinente à área de saúde. Então, uma típica questão que pode estar tranquilamente na sua prova, tá? Então, você que está fazendo concurso da área de saúde ou que vai buscar outros concursos posteriormente. Ou você que de repente está me ouvindo, porque eu estou tratando das questões aqui da IDECA. Então, toda vez que você pensar, gente, nessa preparação, não pensa só assim, só vale para um tipo de concurso. Não, quem determina isso é a banca examinadora. Então, o que você precisa conhecer bastante é a banca, tá certo? Então, vamos ver o que é que aparece aqui para gente? Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos ver, vamos ver. Vamos só separar bonitinho aqui, porque assim a gente consegue analisar com mais tranquilidade. Tá certo? Vamos ler o que é que a questão nos remete. A jornada diária de trabalho de Pedro, servidor público do município de Salvador, foi fixada em 8 horas, pelo respectivo plano de carreira e vencimentos. Em determinado momento, Pedro foi comunicado por sua chefia imediata que naquele dia seria necessária a prorrogação da duração normal por motivo de força maior. Considerando que Pedro não desempenhava jornada especial, olha só, e muito menos trabalhava em regime de turnos, é correto afirmar, à luz da Lei Complementar 01 de 1991, que a chefia imediata vamos lá, que o ato da chefia imediata primeiro ponto que você aprendeu comigo, é que você precisa enxergar um padrão de resolução. Isso tem que estar claríssimo. Ter padrões na hora de resolver questões, isso vai reforçar a metodologia. Então, a disciplina que a gente está tratando é a legislação municipal. Bacana, professor. Show de bola. Legislação municipal. Dentro da legislação municipal, o tema que a gente está abordando é a linha da jornada de trabalho, que está dentro do cenário do exercício, eu poderia botar como macro tema exercício. E dentro da jornada de trabalho, a gente vai falar em características. Então, quando a gente pensa nessas características da jornada de trabalho, a gente vai enxergar a legislação especificamente no âmbito municipal a partir do artigo 24. E esse artigo 24, ele é muito claro ao trazer especificamente o limite que nós temos do ponto de vista diário, como nós temos a linha do ponto de vista semanal. Então, quando a gente estabelece este cenário, a gente vai precisar vislumbrar aqui no nosso tamanho adequado a característica da jornada. Então, a jornada normal de trabalho do servidor, que será definida, olha só, nos respectivos planos de carreira e vencimentos, não podendo ultrapassar. Então, o que precisa respeitar? As horas semanais e as horas diárias. Então, quando eu penso em um cenário que é semanal, e quando eu penso no cenário diário, então eu tenho limites. Limite. Então, limites.
8 horas diárias, 44 horas semanais. Nós estamos 8 horas diárias e a gente está falando de uma linha de 44 horas, diferente dos outros estatutos, né? O federal, por exemplo, que fala em 40 horas, já se liga nisso, tá? Então, esse ponto é importante de você verificar, de você visualizar. Perfeito? Massa. Entendido, professor. A pergunta é: note que houve a prorrogação. Quando a gente fala em sempre, no seguinte, que essa prorrogação ela pode acontecer por necessidade do trabalho. E quando a gente pensa nessa jornada, a gente tem um limite. Qual é o limite diário? Eu não posso ultrapassar o limite semanal. E no caso de prorrogação, existe um limite diário. Ou seja, esse limite é um limite de 10 horas. E aí eu chamo a atenção que sempre eu tenho a facultada, excetuado o regime de turno. Quem trabalha em regime de turno é diferente. Aqui eu estou falando da prorrogação de jornada. Então eu estou pensando em 10 horas. Lembrando que isso é salvo nos casos de jornada especial ou de jornada em regime de turno. Então, salvo situações envolvendo jornada especial ou jornada em regime de turnos, porque aí eu posso ter uma ampliação deste cenário. Então vamos lá? Houve a necessidade da prorrogação. Aí a pergunta natural que vem é: em determinado foi comunicado por sua chefia naquele dia, olha só, isso aqui está aqui, ó. Seria necessária a prorrogação por motivo de força maior. Ok. Então, o ato da chefia é lícito ou ilícito? Essa é a primeira pergunta. Onde tem ilícito, já foi. Isso é lícito, 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 lícito. Então, todos aí eu tenho a linha do lícito. O que é que eu preciso observar? Desde que a prorrogação da jornada de trabalho do dia não ultrapasse 12 horas, não. A gente falou em 10 horas e não em 12 horas, então está errado. B, lícito, ilícito, perdão, aqui, ó, aqui até, ó, estava escrito ilícito e eu li lícito. Então, ilícito já foi. C, desde que a prorrogação da jornada não trabalhe 16 horas, seja assegurada a folga no dia posterior. Não são 16, são 10. Então sobrou a letra A, desde que a prorrogação de jornada do dia não, ou seja, jornada do dia. Jornada de trabalho do dia não ultrapasse 10 horas. Então, quando eu falo em não ultrapasse, eu estou falando em limite. Lógico. Então, faz com que a questão de número 2, a resposta correta seja a letra E, meu povo e minha pova. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos, meu povo, excelente dia. Fala comigo aí, como é que essa aula tá lhe impactando? Ficou massa, hein? Ficou massa o mapa, hein? Ficou massa. Show de bola, show de bola, show de bola. Inclusive, por que que é importante, professor, a gente criar um padrão de resolução? Na próxima questão, eu vou me ater a trazer esse ponto importante. Por que que é importante você desenvolver um padrão de resolução? Vamos nessa? Então vamos lá, fechou aí com chave de ouro a questão 2. Vamos para a questão derradeira. A questão de número 3. O que que ela nos remete? O que que a gente deve olhar com toda atenção? Então aqui, ó,
A questão de número 3, ela deve ser vista mais uma vez no tocante a essa jornada, mas envolvendo a linha dos adicionais, tá? Vamos ver como é que isso aparece? Vamos lá? Olha só, olha só, olha só. Vamos lá, trazer aqui questão de número 3. Bacana. Quando eu penso na questão 3, o que é que ela vai nos trazer? José, ocupante de cargo efetivo de especialista em políticas públicas de Salvador, por necessidade do serviço. Olha só, por necessidade do serviço. E para atender a situação excepcional e temporária, prestou serviços extraordinários durante 2 horas, das 22 até as 24, até as 24 horas, em uma quarta-feira de maio de 2019, com prévia autorização da autoridade competente. Gente, talvez você ainda não tenha enxergado, mas aqui tem pontos extremamente importantes que foram citados no enunciado, que se você não tem uma experiência de resolução, você não está nem enxergando. E é isso que eu estou aqui para abrir os seus olhos. Primeiro, ele falou, lógico, que é servidor efetivo, e isso é importante, até para a linha dessa questão de serviço extraordinário. Olha só, primeiro, por necessidade de serviço e para atender a situação excepcional e temporária, prestou serviços extraordinários. É porque essa questão é uma questão que envolve a linha de adicionais. Em verdade, ela envolve um adicional específico, que é o adicional de serviço extraordinário. Então, mais uma vez, eu vou chamar a atenção para a linha do padrão de resolução. Esse padrão de resolução, ele precisa estar cristalino na sua cabeça, tá? E por que que esse padrão de resolução é importante? Então, legislação municipal. Por que ter um padrão de resolução é fundamental? Porque esse padrão, ele lhe auxilia a concatenar os conteúdos. Legislação, nós estamos falando especificamente dos adicionais e gratificações. E aqui nós temos o adicional de serviço extraordinário, justamente com as suas características. Note que é fundamental você aprender e você sistematizar os conteúdos desta forma. Talvez você esteja buscando o estudo para o concurso e você não tem uma dificuldade enorme de fazer uma organização estratégica dos estudos. Ou seja, de repente você senta para estudar, mas não sabe por onde começar. Isso acontece com você? Ou você de repente já está estudando, mas você tem a sensação que os seus estudos não avançam. Ou você, ao olhar o seu desempenho, você nota que poderia estar indo melhor. Se isso acontece com você, peça ajuda profissional. E essa ajuda profissional vem como? Através do acompanhamento profissional e individual de estudos. Esse acompanhamento profissional e individual é feito por mim, professor Alain, e se faz sentido para você ter um acompanhamento diferenciado, manda mensagem no 719-8101-9, ou verdade, 8101 não, esse era o meu número antigo, 719-9381
10,35. Assim você vai enxergar, vai entender como funciona um processo de mentoria, ou seja, um processo de acompanhamento especializado para concursos públicos. Fechado? Bacana. Vamos entender então que quando eu falo do adicional de serviços extraordinários, adicional de serviços extraordinários. Primeiro ponto, aqui eu não vou ter na legislação um cenário de eu construir uma linha de uma hora extra que é habitual, não faz muito sentido, tá? A ideia aqui é que o adicional de serviço extraordinário, ele efetivamente ele possa existir quando eu estiver diante de uma necessidade, tá? Então é a necessidade que vai trazer este cenário, vamos dizer assim. Então, lá no artigo 90, ela é muito clara. Esses serviços, eles só são admitidos, o artigo 90, parágrafo 2º, é muito claro, que somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias. E existe um limite. Esse limite máximo envolve 2 horas, tá certo? 2 horas. Só que o que é importante aqui? Então vamos lá, vamos entender que esse adicional precisa ser em situações excepcionais e temporárias, existe um limite, e esse limite é de 2 horas diárias. Limite de 2 horas diárias. Com um detalhe em que o percentual pago a título de adicional é de 50% a mais sobre a hora normal. A mais do que a hora normal. Só que quando esta hora extra é efetuada em horário noturno ou aos sábados, domingos e feriados, lembrando que o horário noturno é das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte. Então, assim como sábados, domingos e feriados, o acréscimo é um acréscimo de 100%. Então, se for em horário noturno ou ainda em sábados, domingos ou feriados, o percentual não é de 50%. O percentual é de 100% de acréscimo, né? Sobre a hora normal. 100% sobre a hora normal. A base é sempre a hora normal, né? Sobre a hora normal. Então, esse é o ponto de você enxergar e você saber isso aqui, você mata a questão. Se você sabe esse item, acabou, não tem para onde correr. Então vamos ver. José não tem direito adicional pela prestação de serviços extraordinários por ser servidor estatutário, com a exclusão dos direitos à consolidação da lei trabalhista. Errado. Não tem direito adicional, errado de novo, por ser servidor estatutário, mas pode compensar a hora. Essa compensação, a lei fala, tanto a compensação quanto a redução de jornada, mediante acordo ou convenção, não deveria conter isso. Por que que não deveria conter isso? Porque a gente não há de se falar em acordo ou convenção em um regime que é estatutário, tá? Então, as demais, ó, tem direito adicional, tem direito adicional, tem direito adicional. Perfeito. Serão remunerados com acréscimo de 100%, 50% ou 30%. 30% você mata porque não tem, só que o cuidado, aí você tem que analisar com um carinho muito grande, é quando a questão traz aqui, ó,
essa linha dos 50%. Por que que não vai ser 50%, Alan? Porque foi realizado, ó, em horário noturno, porque foi das 22 às 24. Então, como foi das 22 às 24, entra como horário noturno. E se é horário noturno, serão remuneradas com acréscimo de 100% e não com um acréscimo de 50%. Então, note que a questão de número 3, ó, opa, a resposta correta é a letra C. Esse é o nosso, ó, gabarito. Então, questão 3, resposta letra C. Galera, aqui ainda não tá. Todo mundo que está aqui já deixou o like. Lembre-se que quando nós temos aulas ao vivo, qual é a linha? Não esqueça. Toda vez que a gente tem uma aula que você está comigo aqui, para eu deixar a reprise disponível, eu chamo a atenção que o número de likes, de curtidas, precisará ser igual ao número de presentes. Claro que se você está vendo depois, você também deve deixar o seu like, a sua curtida e dizer aqui nos comentários como é que essa aula tem lhe impactado. Diz aqui para mim como é que essa aula está sendo para você até aqui. Está sendo legal? Está sendo máximo? Está sendo massa? Está gostando dos mapas mentais? É fundamental a sua participação. É muito legal quando você faz os comentários, eu leio os comentários, eu respondo os comentários, tá certo? Fechado? Então vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Show de bola? Vamos responder a questão de número 4. Vamos observar o que é a questão 4, o que é que ela traz para a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu povo e minha pova, vamos que vamos, vamos que vamos. Olha só, quando a gente pensa especificamente no cenário da questão de número 4, a gente já tem algo que é bem legal, que é algo diferente, principalmente do diploma federal. Então, quem está acostumado a estudar pela legislação federal vai ter que ter um cuidado especial nessa questão de número 4. Então vamos lá, questão de número 4, para a gente entender o que é que aparece por aqui. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Olha só, olha só, olha só. Antônio foi aprovado em concurso público para o provimento de cargo efetivo no município de Salvador. Concurso este devidamente homologado. Considerando os termos do regime jurídico único dos servidores públicos do município de Salvador, é correto afirmar. Bacana a questão, gente. Bacana a questão. Vamos ver o que é a questão, o que é que ela traz para a gente, o que é que afirma. Vamos lá. Vamos ver o que é que aparece por aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, foi aqui. Deixa eu dar um enter para a gente separar. Considerando os termos, vamos lá, é correto afirmar que anteriormente ao início do exercício funcional, Antônio deve. O que é que acontece? Quando eu penso especificamente no cenário corriqueiro, o que é que nós temos? A gente tem nomeação, posse e exercício. Lembrando que a inspeção médica acontece no momento da posse, acaba sendo isso, verdade, antes da posse, né? Que o indivíduo precisa ser considerado apto, mas isso é feito após a nomeação. Isso é a regra. Lá quando eu penso, sobretudo, no serviço público federal. Então, antes disso, antes da gente resolver a questão, vamos colocar aqui o nosso padrão de resolução para que a gente não tenha dúvidas de como a gente deve fazer. Então, pegou o padrão de resolução, colocou aqui bonitinho, quietinho, no cantinho. Lembrar que nós estamos diante da legislação municipal,
Dentro do cenário da legislação municipal, a gente está falando em nomeação, posse e exercício em suas características, nomeação, posse e exercício, e todos eles possuem características especiais. Então, nomeação, posse e exercício. Pronto, para a gente colocar um padrão. E a gente está falando especificamente das características. Lembre-se que esse cenário vai permitir que você direcione a sua atenção. Pô, estou pensando nisso aqui. Então, quando eu penso nesse aspecto, a gente vai precisar entender que existe um artigo importante para tratar disso. Então, que antes desse cenário atinente à nomeação, nós precisamos cumprir alguns requisitos. E é exatamente a linha do artigo 15, o artigo que é central para o que a gente está buscando. E eu preciso trazer ele aqui para que a gente possa analisá-lo com o máximo cuidado possível. Então, ao analisarmos esse artigo 15, olha o que ele traz. Concluído o concurso público e homologados os resultados, opa, é por isso que a questão fala, ó, aqui, ó, concurso devidamente homologado, por causa desse dispositivo. Os candidatos aprovados serão chamados dentro do limite das vagas estabelecidas no edital e na hora de classificação, para no prazo de 30 dias se submeterem à inspeção médica oficial. Então, primeiro ato. Então, existe uma ordem dos atos no âmbito municipal. E você vai precisar saber, primeiro, então, você vai ser submetido a uma inspeção médica oficial do município. É o primeiro ponto que você estará submetido ou submetida. Massa, professor. Agora está clareando, show de bola. Aí depois a gente vem para o item 2. Note que é feita a inspeção médica e eles são convocados para apresentar a documentação necessária à nomeação. Então, a apresentação da documentação necessária à nomeação. Então, veja que a apresentação da documentação aqui, ou seja, o cumprimento dos requisitos, não acontece no ato de posse, como é no Serviço Público Federal. Acontece antes da nomeação. Então, se você tiver os documentos, se você apresenta esses documentos e está tudo ok, aí sim eu vou ter a nomeação, depois eu vou ter a posse, e aí sim o servidor vai entrar em exercício. Só que ele não quer o exercício. Por que ele não quer o exercício? O que ele quer é muito claro aqui, ó. Anteriormente ao exercício, ao início do exercício. Então, o dispositivo ele é claríssimo. Anteriormente. Anteriormente, eu quero o exercício. Então, eu tenho o que, professor? Qual é a nossa ordem? Então, vamos lá. Inspeção médica oficial, apresentação de documentação necessária à nomeação, nomeação e posse, já foi. É logo essa aí. Não tem o que discutir, já está aí. É exatamente a ordem que eu coloquei aqui para você, ó. A ordem, ela está aqui, não tem para onde correr. A ordem, ela foi trazida para você, justamente porque é o pedido da questão. A apresentação da documentação. Aí olha o que ele traz: inspeção médica caso tenha deficiência. Isso se repete na letra D, inspeção médica caso tenha deficiência, e repete na letra E. Então só isso eu já elimino três. Então não tem para onde correr. E ele, nomeação e posse, beleza, está na ordem certinha aqui.
nomeação em posse, mas ele cometeu esse item e aqui faltou a inspeção que é antes, né? Na verdade, é no mesmo momento. Letra C, inspeção médica, apresentação da documentação necessária à nomeação. Só que aqui, ó, olha o que é que ele fez. Qual é o conto do vigário aqui? Teve uma inversão aqui, ó, entre a questão de nomeação e posse. Ele colocou a posse na frente da nomeação. E aí está tornando a questão errada. Perfeito? Apresentação, inspeção médica, nomeação em posse. Nomeação em posse, beleza. Aqui, nomeação em posse, beleza. Porém, a mesma história do que eu falei na letra B. E na letra E, apresentação da documentação, posse, nomeação, aí está completamente invertido. Então, a questão de número 4, nós ficamos com a letra A. Perfeito, gente? Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos nessa? Vamos fechar com chave de ouro mais uma grande questão? Vamos juntos? Fechar aí com chave de ouro? Todo mundo que está aqui já se inscreveu no canal, já ativou as notificações. Vamos lembrar que todo santo dia, ao meio-dia, impreterivelmente, nós temos uma questão nova. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Perfeito? Então vamos nessa. Olha só, olha só, olha só. Vamos traçar aí a questão de número 5. Questão de número 5, para a gente fechar com chave de ouro o nosso simulado. Vamos que vamos, meu povo. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Questão de número 5, 5, 5. Vamos ver o que é que nos espera aqui. A questão de número 5, ela deve ser trazida de uma forma especial, de uma forma interessante, porque ela fala sobre essa linha de gratificações, sobre essa linha de adicionais, então a gente tem que tomar um cuidado igualmente especial. Então vamos lá, vamos trazer a linha da questão de número 5 para que a gente possa avaliá-la. Show! Então, olha só o que é que a questão traz. Vamos só fazer os ajustes aqui. Efetuados os ajustes, vamos ver o que é que a questão traz. João, servidor público do município de Salvador, ao receber o contra-cheque do mês, constatou que, além de receber o seu vencimento regular, também receberá indenizações, auxílios, gratificações, assim como adicionais. Então vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olha só, gente. Considerando a sistemática, vamos ver o que é que a questão quer, o que é que o elaborador de prova está pedindo. Da Lei Complementar 01, é correto afirmar que podem ser incorporados ao vencimento ou provento. Nos casos e condições fixados em lei, as parcelas referidas em, mais uma vez, nós precisamos vir, nós precisamos trazer toda uma linha de um padrão de resolução, sempre assim. Nesse padrão de resolução, a disciplina é legislação municipal. Perfeito, professor. Dentro da legislação municipal, nós estamos falando dos direitos e vantagens atribuídos ao servidor. E dentro desses direitos e vantagens, nós estamos falando das características dos institutos existentes. Bacana, show de bola. Show de bola, show de bola, show de bola. Então, quando a gente traça esse ponto, a gente vai precisar ir lá no dispositivo legal. E quando a gente pensa no dispositivo legal, nós temos especificamente
uma análise, e essa análise das vantagens, ela começa no artigo 67. Então, é exatamente isso que a gente vai precisar ver. É exatamente aqui. Tem que estar claríssimo esse ponto. Porque quando isso se torna claro, você vai conseguir ver com mais tranquilidade, tá certo? Então, vamos aqui estabelecer o tamanho regular. Vamos observar o que é que o dispositivo nos traz para que a gente possa fazer as avaliações. Vantagens são acréscimos ao vencimento. O valor base é o vencimento. Tudo que se acrescenta ao vencimento é uma vantagem. E aí, como a questão traz, ó, a questão fala especificamente em indenizações, auxílios, gratificações adicionais. Indenizações, auxílios, gratificações e adicionais. Aqui é que está a chave do sucesso. Os parágrafos primeiro e segundo, eles são muito cobrados em provas, tá? Então não seria diferente aqui. Então se liga nestes detalhes. Quando eu falo em indenizações e auxílios, olha a palavra-chave, indenização e auxílio. Não, 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 de acho, ó, não se incorporam vencimento ou provento para qualquer efeito, nem servirão de base de cálculo para outras vantagens. Nunca. As gratificações e os adicionais poderão, ó, gratificações e adicionais poderão ser incorporados. Então, como eu quero a questão, ou como eu quero na questão, eu quero saber os que, os que podem ser incorporados. Então, os que podem ser incorporados são aqueles que estão previstos nos itens 3 e 4. Note, gente, que a linha de questão ela é muito literal. Então, você saber analisar os dispositivos é fundamental. Saber fazer essa análise estratégica. Note que eu fiz uma questão já de uma forma diferente. Eu trouxe o dispositivo e fui lhe mostrando em detalhes como o dispositivo está, como ele está presente. E por isso, a questão de número 5, a resposta correta é a letra D, galera. Letra D, letra D, letra D. Eu tenho um recado importantíssimo para você nesse momento. Se efetivamente você está comigo aqui até o fim, você precisa estar presente todo santo dia, sendo alimentado, sendo alimentada com os materiais que eu trago para você através das redes sociais. É fundamental que você esteja presente comigo. Por quê? Porque cada rede social tem um objetivo, cada uma delas. Então, por exemplo, podcast do professor Alan Vinícius. Todo santo dia, ó, todos os dias, nós temos um podcast novo às 6h06 da manhã, bem como ao meio-dia. Todos os dias. Não é dia sim, dia não, são todos os dias. Sábado, domingo, feriado, todos os dias. Então você precisa ir até o Spotify, baixa o Spotify, segue o podcast do professor Alan, ativa as notificações, porque todo dia 6h06 eu trago um podcast novo sobre aumento de produtividade, sobre aumento de performance, e ao meio-dia eu efetuo uma resolução estratégica de questões, tá? Aqui no YouTube, o que é que você tem no YouTube? No YouTube a gente também tem materiais todos os dias, tá? Então, todos os dias, só que no YouTube é ao meio-dia, assim como durante a semana nós temos aulas ao vivo. Essas aulas, no momento que a gente está fazendo aqui, elas acontecem aos sábados pela manhã, bem como às quartas-feiras no período da tarde, sempre às 14h30. Neste detalhe ainda, o que é que nós temos a chamar a atenção? Telegram.
O Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp. Todo santo dia tem material novo também no Telegram. Então, todos os dias no Telegram, nós temos material novo às 5 horas, questão inédita, sempre às 5 horas, depois às 9 da manhã, depois às 13 horas, depois. Então, hoje já tem, tá certo? Já saíram algumas, mas você ainda pode pegar questões novas. E às 18. Todas ficam disponíveis lá. Então, ingressa no Telegram, está aí o endereço. Depois, às 7h30 da manhã, nós temos resolução comentada. Ao meio-dia, nós temos resolução comentada 16 horas e 19 horas, tá certo? Então, se liga aí em detalhes cada um desses pontos. Chama atenção ainda que se você quer transformar a sua preparação, ter acesso a um treinador, vai virar o jogo a seu favor. Ou seja, se de repente você senta para estudar, mas não sabe começar, ou se já começou, não sabe como progredir, como fazer uma revisão, como checar uma reta final, é fundamental que você tenha acesso a um acompanhamento profissional e individual de estudos. Como é que funciona o processo de acompanhamento individual? Manda para mim um WhatsApp nesse número que eu vou lhe explicar o funcionamento da metodologia e como é que vai se aplicar ao seu caso, tá certo? Fechado? Além disso, se você ainda não me acompanha pelo Instagram, todo santo dia eu passo questões novas, eu posto dicas de produtividade, dicas de performance, tanto no feed quanto nos stories. Se você quer ter acesso a dicas do professor Alain e de outros especialistas das disciplinas constitucional, administrativo, legislação, português, raciocínio lógico, informática, bem como tantas outras, você deve seguir o Acerte Concursos e, principalmente, nós faremos o curso de questões da IDECAM, que inicia no próximo dia 16. Então, se você quer ter acesso a esse curso, você vai mandar mensagem no 71984244057, vai dizer que estava na aula comigo, tá certo? E que por isso você quer o desconto especial que o professor Alain falou na aula, tá certo? Eu quero, equipe, passa o desconto especialíssimo para os meus alunos das redes sociais, já está autorizado aqui em tempo real, estou me comprometendo com você. Fechado? Tá bacana, então fica atento a todo santo dia às redes sociais, porque assim você vai construir comigo um material de extrema qualidade, mas principalmente uma mentalidade 100% focada na aprovação. Um grande abraço, estamos juntos, rumo à aprovação e gratidão por todas as palavras de carinho que vocês vêm trazendo, vêm proferindo para mim, vêm direcionando a mim em todas as redes sociais. Grande abraço, estamos juntos, rumo à sua aprovação. Valeu! Vamos que vamos, gente! Rumo à aprovação! Show de bola!